logo em seguida entrei na água para dar um mergulho, que estava realmente uma tarde muito quente. E eu estava lá tomando banho no mar e eu percebo que lá no horizonte tinha um objeto andando, né, flutuando na verdade, bem rente ao horizonte, bem próximo realmente ao mar. E ele tinha umas luzes que piscavam em toda a circunferência do objeto. E ele foi planando bem devagarzinho, da direita para a esquerda, bem lentamente. E eu lembro que eu fiquei hipnotizado olhando aquilo. E aí vem a parte estranha de toda a história, porque eu lembro que eu fui chegando próximo da rua da minha casa e tinha muita gente em frente da minha casa. Tinha uns colegas da escola, tinha minha tia, tinha uns primos. E a minha mãe estava desesperada me procurando. Ainda hoje, ele não sabe exatamente o que significou aquilo que viveu, mas sabe sim de onde saiu e para onde voltou. No relato de hoje, nossa nave nos leva à Fortaleza e ouviremos do Lucas a sua incrível experiência. Antes do play, vale lembrar que o nosso podcast é um projeto colaborativo e por isso estamos aqui para te convidar a fazer parte do nosso grupo de comissários de bordo através do site www.apoia.se/relatos flutuantes. Com uma ajuda de R$ 5 ou mais, você já garante a continuidade do programa e ainda recebe recompensas que vão de episódios exclusivos, ingresso no grupo secreto de ouvintes e até descontos em nossas camisas. E por falar em camisa, agora os Relatos Flutuantes têm a sua própria loja e com estampas inéditas toda semana. E para pedir a sua, é só acessar o site www.lojaflutuante.com.br. E para finalizar, lembro também que é de grande ajuda se você nos classificar aí em seu player. Dessa forma, nos tornamos mais relevantes e, com consequência, mais relatos alcançaremos. Agora sim, eu sou Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 106 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Boa tarde a todo mundo, boa tarde Zero. Obrigado aí pela oportunidade de trazer a minha história, meu relato. Me chamo Lucas, moro em Fortaleza, no Ceará. E hoje queria compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo há muito tempo atrás, mas que até hoje me deixa meio encucado para entender o que de fato aconteceu. Então, vou trazer para vocês a história com a maior quantidade de detalhes possíveis que eu lembro até o momento. E foi um evento muito curioso, interessante e ao mesmo tempo assustador. Bem, o fato aconteceu provavelmente no primeiro semestre do ano 2000. Eu ainda era moleque, estudava no ensino fundamental e de vez em quando eu acabava faltando aula para ir à praia. Meu bairro ficava bem próximo à praia, assim como o colégio, e algumas vezes eu e outros colegas de sala a gente acabava não indo à aula para ir à praia, bater bola, brincar, enfim. E eu lembro que nesse dia em específico, meus amigos não tinham ido à aula e eu acreditei que eles ou estariam em casa ou estariam na praia. Então eu, quando cheguei na escola, preferi voltar e fui para a praia também. Eu estudava à tarde e isso aconteceu por volta de umas 13 horas mais ou menos. E como a, a escola ficava muito próximo da praia, eu acredito que cheguei na praia em mais ou menos uns 10 a 15 minutos.
E quando eu cheguei na praia, eu vi que não tinha ninguém, nem os meus colegas, nem tinha muito movimento. Na verdade, não tinha ninguém. No meio da semana, normalmente a praia é mais movimentada no final de semana. Mas mesmo assim, como foi um bairro que eu nasci e cresci, e tinha uma certa segurança de estar lá, e até porque naquela época o mundo não era tão violento quanto hoje, e eu fiquei na praia sozinho mesmo. Eu lembro que eu tirei meu uniforme, fiquei só de bermuda, guardei tudo na mochila e guardei a mochila em umas pedras que ficavam ali próximo da praia. Era o lugar onde a gente sempre deixava os nossos materiais para poder ficar brincando e tomando banho no mar. E eu lembro que eu fiquei um pouco na areia, logo em seguida entrei na água para dar um mergulho, que estava realmente uma tarde muito quente. E eu estava lá tomando banho no mar e eu percebo que lá no horizonte tinha um objeto andando, né, flutuando na verdade, bem rente ao horizonte, bem próximo realmente ao mar, ao oceano. No primeiro momento eu pensei que fosse talvez uma jangada ou um navio, alguma coisa assim, mas percebi que o objeto realmente ele não encostava na água. E ele tinha umas luzes que piscavam em toda a circunferência do objeto. Hoje, eu essa parte me traz uma memória muito vívida. Então hoje, com um conhecimento maior, pela distância que o objeto estava da praia, eu acredito que era um objeto muito, muito grande mesmo, porque estava bem longe da praia e ainda assim dava para ver com muitos detalhes. A parte da estrutura dele era um objeto discoide, bem achatado, parecia quase uma linhazinha e tinha várias luzes em toda a circunferência dele, piscando nas cores azul, vermelho e branco. Pronto, só essas três cores que eu lembro bem. E as luzes iam intercalando essas cores em volta do objeto. E ele foi planando bem devagarzinho, da direita para a esquerda, bem lentamente. E eu lembro que eu fiquei hipnotizado olhando aquilo. Na época eu era moleque, eu já assistia muita coisa de Guerra nas Estrelas, de ficção científica, e aquilo me deu um sentimento de euforia muito grande. Eu fiquei ali observando. O objeto ele foi planando da direita para a esquerda, bem devagarzinho, e ele parou. E de repente ele acelerou de uma maneira absurda no sentido da direita. É como se ele tivesse pegado um impulso para a esquerda e depois ele acelerou no sentido diagonal, na direita e para cima, e sumiu. Foi absurdo, foi absurdo. Uma velocidade que eu nunca tinha visto na vida. E aquilo me espantou demais. E eu lembro que eu saí muito rápido da água e fui logo me vestindo para chegar em casa, que eu queria logo contar essa história para alguém, queria falar com meus amigos, queria falar para alguém. Queria compartilhar, mesmo sabendo que naquela época ninguém ia me dar muito crédito. Mas para mim tinha sido importante aquela vivência. E aí vem a parte estranha de toda a história, porque eu lembro que eu fui chegando próximo da rua da minha casa e tinha muita gente em frente da minha casa. Tinha uns colegas da escola, tinha minha tia, tinha uns primos. E quando eu chego lá, eu perguntei o que estava acontecendo. E a minha mãe estava desesperada me procurando. Porque eu não tinha aparecido na escola e já fazia muito tempo que eu tinha saído. E ninguém sabia onde é que eu estava. E ninguém tinha visto pra onde eu tinha ido. Aí eu falei pra ela, calma mãe, eu só fui dar uma mergulho na praia e voltei. Pra mim, isso tinha acontecido no momento que eu cheguei da praia, até que eu vi o objeto e que eu voltei pra casa,
tinha passado no máximo uns 40 minutos. Foi quando eu vi no relógio de casa, que naquela época eu era criança, não tinha relógio, não tinha celular, não tinha nada. Eu vi no relógio de casa que já era próximo das 5 da tarde. Então aconteceu alguma coisa entre 1h15 e 1h20 e até às 16 horas que eu praticamente não lembro total, não lembro. Na minha mente tem uma linha do tempo muito fluida do momento em que eu chego na praia, em que eu deixo meus materiais nas pedras, que eu entro na água, que eu vejo o objeto, que eu saio da água e que eu vou para casa. Para mim tudo isso aconteceu em mais ou menos uns 30 minutos. Mas quando eu cheguei em casa, já tinham passado quase 4 horas do momento que eu cheguei na praia. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Eu não tenho um sentimento negativo dessa experiência. Claro que a gente fica assustado, porque é uma parte da sua vida que você simplesmente não sabe o que aconteceu com você, onde você estava, o que você fez, literalmente. E foi isso. Eu já pensei em procurar alguns profissionais da ufologia, ou fazer uma regressão, ou algo do tipo para resgatar essa memória, mas algo dentro de mim fala que eu não devo fazer isso, que eu devo simplesmente deixar fluir naturalmente, e que em algum momento no futuro talvez eu encontre a resposta. Ou em uma outra experiência, ou com alguém que tenha passado uma experiência semelhante. Esse fato aconteceu no ano 2000 e posteriormente aconteceram outras situações também bastante curiosas envolvendo contatos ufológicos no ano de 2003, no ano de 2006 e depois em 2008. Situações e contatos bem diferentes uns dos outros, mas que também trouxeram um impacto aí grande na minha vida. Posso estar compartilhando também posteriormente. Então foi isso. Obrigado pelo espaço, obrigado pela chance de contar uma história. Parabéns pelo podcast. É um prazer estar acompanhando o seu trabalho também. Esperei que a minha história possa trazer uma boa colaboração para o programa. Um abraço a todos. Até mais. Participe você também do nosso podcast, enviando o seu relato como mensagem de áudio pelo WhatsApp 28 999 83 4185. Não se preocupe com o tamanho nem a magnitude de sua experiência. Preocupe-se apenas em não deixar nenhum detalhe de fora. E lembre-se, aqui nós não julgamos nem analisamos o seu relato. Nos siga também no Instagram como @relatosflutuantes e no Twitter como @rflutuantes. Por aqui nós encerramos o programa de hoje. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.